Desde o dia 20 de janeiro, Varginha nunca mais foi a mesma. 3 meninas mudaram o rumo da história da cidade após relatarem que viram um ser estranho em um terreno baldio no bairro Jardim Andere. Criatura essa que não parecia com nada deste mundo. De repente, centenas de ufólogos e pesquisadores de fenômenos UFO de toda a parte do planeta desembarcaram no aeroporto de Varginha para investigar o caso, que se tornaria um dos mais importantes do mundo. Acompanhe agora uma entrevista com o ufólogo, pesquisador, escritor e editor da revista UFO, a mais antiga e importante publicação de fenômenos ufológicos da atualidade, Ademar Jevaer. Jevaer começa rememorando o caso Varginha em detalhes. Sim, Carlos, eu acho que isso é muito importante. A nova geração não conviveu com essas informações. Os adolescentes, 15, 20 e poucos, não tiveram informação sobre isso. Mas em Varginha aconteceu o caso que eu reputo como o mais importante da história da ufologia mundial. E olha só, não é só da ufologia brasileira, mas mundial. Houve, de fato, e não tem margens de dúvida, que caiu um objeto voador não identificado de procedência extraterrestre nos arredores de Varginha, na noite de 19 para 20 de janeiro de 1996. Isso foi testemunhado. E alguns ocupantes desta nave que se acidentou, com vida ainda, vivos e funcionais, se aproximaram, talvez atraídos pelas luzes de Varginha, para a cidade, foram até lá. E ali, próximo da cidade, foram vistos por dezenas de pessoas. Hoje, todo mundo em Varginha conhece alguém que foi uma testemunha dos episódios envolvendo o caso Varginha. Se é que essas pessoas não foram as próprias testemunhas. Mas todo mundo conhece alguém. Só nessa ocasião em que os seres se aproximaram, logo na manhãzinha do dia 20, do bairro Jardim Andere, e foram vistas por 3, 4, dúzias de pessoas que passavam por ali para ir para os seus trabalhos, a partir das 7, 7h30 da manhã. Alguém teve a ideia de, naquela ocasião, chamar o corpo de bombeiros. Tem algumas criaturas esquisitas aqui, pensando que podiam ser animais selvagens, alguma coisa assim. A gente sabe que no Brasil é o corpo de bombeiros que faz a apreensão desses supostos animais selvagens, desses bichos aí, o jacaré que entra na tua piscina, isso acontece em alguns lugares. E o corpo de bombeiros compareceu lá com um caminhão do Exército também. Então eram 2 tropas, uma do corpo de bombeiros e uma do Exército. E eles conversaram ali e ficou decidido que os bombeiros fariam a captura. Os bombeiros mais antigos de Varginha, se tiverem me ouvido, sabem disso. Eles entraram ali num matagal do Jardim Andere e capturaram uma das criaturas na frente de 30 pessoas. Teve gente que subiu no telhado para olhar. Não foi uma coisa assim que ouviu dizer, não. Muita gente viu isso acontecer. Essas pessoas viram o Exército capturar uma das criaturas com uma rede que se usa para capturar animal selvagem. E foi decidido que quem levaria a criatura seria o Exército. De fato, a criatura foi colocada dentro de uma caixa em cima do caminhão do Exército, que rumou imediatamente para a Escola de Sargento das Armas lá em Três Corações. Isso diante de dezenas de pessoas. Antes, essas criaturas teriam passado por um hospital em Varginha. Essa primeira criatura foi direto para a Escola de Sargento das Armas. De lá foi levada, a gente não sabe se com vida ou morta, para Campinas, para a Unicamp. O mesmo trajeto que seguiu a segunda criatura que foi capturada naquela noite. Esses bombeiros e o Exército conseguiram capturar só uma criatura, que por sinal nem ofereceu resistência. Outras ficaram soltas. Então as forças policiais da região toda foram acionadas para encontrar e capturar outras criaturas. Outras, não se sabe quantas. Há números que indicam 5, há números que indicam 7. Mas com certeza uma segunda, pelo menos, foi capturada na noite do dia 20, que era um sábado, muito quente, por sinal, janeiro, né? Essa criatura foi capturada por uma dupla de policiais militares do serviço reservado, que é o serviço de inteligência. Eles estavam num Fiat Panorama, eles não estavam vestindo farda nem nada, até porque são do serviço de inteligência. E do lado do passageiro estava o senhor Marco Elixerese, que tinha 23 anos na época. Era um rapaz com toda a saúde. Ele tinha na sua casa a sua esposa grávida, e depois deu à luz a gêmeas, que não conheceram o pai.
porque o pai faleceu 20 e poucos dias após ter capturado com as próprias mãos a segunda criatura. O carro em que ele estava fazendo uma busca nos arredores de Varginha. Como havia vários outros carros da Polícia Militar, tanto da Polícia Militar Regular como da Polícia Militar no serviço reservado, como carros do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Estava todo mundo buscando por outras possíveis criaturas, que eram relatadas em vários lugares. Essa que o Marco Elixerezi capturou pode ter sido a mesma que foi vista pelas meninas, a Kátia, a Valquíria e a Liliane, que se tornaram tão conhecidas no Brasil. Agora, o Marco Elixerezi e ninguém que foi mandado por seus superiores para fazer capturas de estranhas criaturas recebeu nenhuma forma de instrução de como proceder. Tanto que o Marco Elixerezi desceu do carro e apanhou a criatura com as suas próprias mãos, sem nenhuma proteção, sem luva, sem nada. Nada. Ele pegou a criatura na mão e pôs no colo do carro e foi para o hospital no centro de Varginha. Isso aí poderia ter causado a morte dele? Com certeza, porque ele era um cara saudável. 20 dias depois ele morreu como se o sistema imunológico dele tivesse sido desligado. Então o contato com a criatura com certeza provocou isso. Há um dos médicos que o examinou, o atendeu, que é o Dr. Lincoln Cesário Furtado, que disse que nunca viu uma coisa semelhante. É um homem com muitos anos de profissão. Essa testemunha, inclusive, o Dr. Lincoln Cesário Furtado, foi trazida para essa cena, para essa ocorrência, pelo próprio Birajara Franco Rodrigues. E há provas testemunhais. E não adianta falar que provas testemunhais não são suficientemente importantes. Porque hoje no Brasil nós estamos vivendo uma revolução na política, uma limpeza ética no país graças a provas testemunhais. Então temos que respeitar o depoimento das pessoas. Os depoimentos valem sim, os depoimentos das 3 meninas que viram uma das criaturas, provavelmente aquela segunda que foi capturada, vale e muito. E nós temos também depoimentos inclusive de militares que participaram do processo de transporte das criaturas de Varginha e de Três Corações para Campinas. São pessoas sérias que arriscaram seu pescoço para vir até nós e nos contar o que aconteceu. Tudo isso aí foi coberto pela imprensa na época. Isso é coisa muito séria. Agora, num processo de investigação de um caso tão complexo como esse, a gente tem que lutar contra o tempo, porque o grande ponto positivo dessa ocorrência, ela começou a ser investigada logo de cara, imediatamente. Mas o Exército também começou a fazer o acobertamento das informações imediatamente. Então aí a gente teve que lidar com situações complicadas para chegar até as testemunhas. Nós temos informação, por exemplo, até da cabeleireira que estava atendendo a uma mulher de um certo militar que falou, depois que capturaram os ETs de Varginha, não consigo mais falar com meu marido, trancam ele no quartel, esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho depoimentos de um hoje membro da Polícia Federal que estava num bar tomando um lanche na hora que saíram os carros para fazer a captura e regressaram para a Escola de Sargento das Armas lá em Três Corações, na frente do quartel. E nós temos depoimentos hoje de várias pessoas. E a informação de que uma das criaturas, ela teria passado por hospitais em Varginha? Olha, quando a criatura foi levada para o primeiro hospital, que foi o Hospital Regional de Sul de Minas, no centro da cidade, claras bolas, 10 da noite essa criatura foi levada para lá, de um sábado, quente. Está todo mundo na rua, está todo mundo na praça, que fica a alguns poucos metros do hospital. Todo mundo viu os carros chegarem. Lá dentro do hospital, enfermeiros, médicos, visitantes, pacientes, todas as pessoas que estavam ali viram a criatura. O episódio ocorrido aqui em Varginha, no dia 20 de janeiro de 1986, com certeza é o mais bem documentado do país, certo? Por que então este processo de acobertamento até hoje, visto que na esfera federal já houve a abertura de alguns casos? Sim, mas esse caso é muito contundente e o Exército está agindo com relação a ele com toda firmeza. Nós tivemos casos revelados pela aeronáutica, mas a aeronáutica é um outro tipo de militar. Os generais do Exército são linha dura, eles não abrem mesmo. Até porque, veja, se hoje um general, vamos supor o atual comandante da ESA, recebendo a pressão aí de hoje, dia 20 de janeiro, quando o caso completa 2 décadas, se ele resolver
falar alguma coisa. Olha, tudo bem, vamos admitir que fizemos a captura daquelas criaturas, etc. e tal. Primeira pergunta que repórteres como você e outros vão estar presentes e vão fazer é: mas então por que vocês mentiram para nós por 20 anos, dizendo que nada aconteceu? Entendeu? Então os militares do Exército são reféns de si mesmos, porque eles que negaram a história toda, não podem hoje vir e abrir, entre outras razões. Por exemplo, outras razões, nós sabemos do falecimento do Marco Lixerese por ter tocado na criatura, mais do que tocou, ele pegou a criatura com as duas mãos, pelos ombros, colocou a criatura no próprio colo, apesar do aspecto fedido, assim, nojento da criatura. Ela exalava um óleo pelo corpo e levou essa criatura lá para o Hospital Regional do Sul de Minas, lá no Hospital bem do centro. Depois a criatura, quando se percebeu que a criatura não podia ficar ali, levaram para o Humanitas. Outras equipes viram no Humanitas. E aí já estava infestado de americano por todo lado aí em Varginha, que foram mandados pelo consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Agora, e se não houve apenas uma morte? Se houve várias mortes decorrentes do processo de captura. Então nós estamos lidando com uma coisa muito séria. O governo ou o Exército tem informações a dar sobre isso aí, mas não fará tão facilmente assim. É evidente, não fará mesmo. O caso Varginha, então, pode-se afirmar, é muito mais sério do que se imagina e só com o tempo a verdade pode vir à tona. É verdade. Veja que algo de muito sério aconteceu aos dois pesquisadores principais do caso, ao Dr. Ubirajara Franco Rodrigues e ao Vitório Pacatini. Eles estavam à frente de tudo, eles sabiam tudo. Eles conheceram, inclusive, os militares que participaram do processo de captura e do processo de transporte. Aí eles foram convidados para responderem algumas questões no inquérito policial militar que foi feito dentro da ESA. Algum tempo depois, o que aconteceu com os dois? O doutor Ubirajara passou a mudar o seu discurso, aderiu aos céticos, afastou-se dos ufólogos. Ele foi meu amigo, assim, de infância, e chegou a me ameaçar com um processo se eu mencionasse o nome dele, como eu estou fazendo aqui. Imagine, o que aconteceu com ele? Que tipo de temor ele tem para ter parado completamente de falar isso? Todos os homens aí, mulheres aí de Varginha que conhecem o Dr. Ubirajara, sabem que ele não é um homem de se acovardar ou de tomar uma atitude dessa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? O que os militares lhe disseram? Ou ameaçaram? Lhe pediram? Enfim, eu digo isso que aconteceu algo porque o Vitório Pacatini, que eu também conheci bem, não é um homem de se esconder de nada. E ele simplesmente sumiu do mapa. Depois que os dois foram convidados para prestar informações no inquérito policial militar dentro da ESA, que apurava quem vazou informações para quem, o Dr. Ubirajara passou a mudar o seu discurso. Eu publiquei o livro do Ubirajara Franco Rodrigues com 400 páginas. É um manual de investigação ufológica de altíssimo nível. O que fez esse homem se amedrontar tanto a ponto dele se calar e sumir? E o Vitório Pacatini desapareceu do mapa. Ele ficou caladinho, quietinho, sem falar nada. Estamos falando de coisas sérias, muito sérias, muito sérias. Então, Carlos Otávio, você conhece os personagens dessa história, a gente conversa desde que ocorreu o caso, você sabe da gravidade de tudo isso. Varginha, sem dúvida, foi colocada no mapa da ufologia mundial pelo caso mais importante que nós temos, que, por exemplo, com relação ao caso Roswell, que é semelhante também de queda de UFO, deixa o caso Roswell no chinelo. É um caso que foi, entre Varginha e Roswell, as diferenças são marcantes. O caso Roswell passou a ser investigado com 25 anos depois. O caso Varginha, nem 25 horas se passaram. O Dr. Ubirajara começou a fazer a investigação do caso Varginha imediatamente, no domingo seguinte, aquele sábado em que os fatos aconteceram, que já rolava na cidade aquela informação de que umas meninas, que eram as três, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, eles haviam visto o demônio. E ele, como também era um pesquisador de parapsicologia, teve um centro de parapsicologia, CEVAPA, Centro Vargiense de Pesquisas Parapsicológicas, ele foi atrás das meninas. Aí ele descobriu que não era demônio coisa nenhuma, que era um ET. Daí ele puxou o fio da meada
E veio toda aquela informação. E os ufólogos começaram a ir para lá para investigar. Porque era um caso que, caindo no colo de um ufólogo, é o que precisa para esse ufólogo ser feliz por resto da vida. Todo ufólogo sonha em ter uma ocorrência desse nível, dessa importância nas mãos para investigar. E o Birajara foi esse cara. E logo tinha cerca de 150 pesquisadores investigando. Nós estamos conversando com o ufólogo, também escritor e diretor da revista UFO, Ademar Jevaé. Alguma novidade nos últimos anos do caso Varginha? Olha, infelizmente não temos muita novidade, porque o Exército Brasileiro, que como todos sabem esteve ativamente envolvido no acobertamento das informações, continua negando todo o caso ocorreu, apesar de ter havido até mesmo um inquérito policial militar lá na Escola de Sargento das Armas, para tentar descobrir e punir quem teria feito vazamentos de informações que levaram ao conhecimento dos ufólogos alguns detalhes da ocorrência. Na sua opinião, a verdade deve vir à tona quando? Na minha opinião, o Exército não vai revelar o caso Varginha tão cedo. Esse é conhecido como um dos segredos mais bem guardados do meio militar brasileiro. E quem me falou que é assim é justamente um militar de alta patente, um brigadeiro da aeronáutica, que considera a atitude do Exército um retrocesso no processo de transparência em que vivemos hoje no Brasil. Mas por que isso? Você sabe, o Exército é assim mesmo, a linha dura. Não vai admitir. Ali nessa ocorrência há muito fato, né, no que eu me refiro ao caso Varginha. Por exemplo, houve o falecimento de uma pessoa. Isso porque nós, ufólogos, descobrimos que houve um falecimento. E se não descobrimos que houve mais falecimentos, ou outro tipo de doenças causadas pelas criaturas em outros militares que participaram das operações, nós não temos como saber, né? Veja, é bom que a gente esteja falando para a população de Varginha e do sul de Minas a respeito disso, por estar diante do caso, um caso ufológico tão forte que implicava na queda de uma nave e a captura de seres extraterrestres. Mas o que foi apurado também por outros investigadores é coisa muito séria, Carlos. É muito séria. Nós temos por certo, não há nenhuma margem de dúvida de que caiu uma nave. E criaturas que estavam nesta nave foram capturadas num matagal do Jardim Adere, na frente de 30 pessoas. Teve gente que subiu no telhado para olhar. Não foi uma coisa assim que ouviu dizer, não. Muita gente viu isso acontecer. Nossa reportagem procurou ouvir o ufólogo varginhense Birajara Franco Rodrigues sobre essas declarações do também ufólogo Ademar Jevaé. Foram essas as palavras do Dr. Birajara. Abre aspas. Vou continuar mantendo minha postura, pois são tão distantes do interesse da pesquisa ufológica e de minha própria, que nada pretendo falar sobre essas declarações do senhor Ademar Jevaé. Fecha aspas. Mas, venhamos e convenhamos, penso eu que seria muito egoísmo nosso supormos que estaríamos sozinhos neste imenso universo sem fim de Deus. Por outro lado, verdade seja dita, este ET, ou seja lá o que for, caiu literalmente do céu aqui em Varginha. Repórter Carlos Otávio.